Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Mais um Vozes do Gigante entrevista na área. Estamos chegando com, olha, primeira, eu não sei se dá para a gente dizer primeira do ano, né, Lucas Colar? Porque estamos gravando ainda em dezembro, né? A gente poderia dizer que é a primeira do novo ano, basicamente, mas é legal poder falar de 2023, na verdade, já sobre categoria de base, a gurizada que está chegando, a gurizada que vai encarar a copinha, novos nomes que a gente pode daqui a pouco começar a querer entender desde o celeiro de Ases, e aí nada melhor do que ele, Felipe de Oliveira, diretor-geral das categorias de base do Internacional. Muito legal, hein? Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo e também principalmente para ti, Felipe. Legal ter aceito o nosso convite mais uma vez. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né, Alexandre, Lucas, enfim, estou aqui para a gente justamente bater esse papo sobre base, né, pode não ser o primeiro do ano, digamos que é o primeiro da temporada, talvez. Já que essa nossa temporada aí começou em 2022, né, e aí, enfim, muita coisa já começou, o trabalho já começou já faz mais de quase um mês, uns 20 dias. Então a gente tá aí retomando a condição de como se fosse uma grande pré-temporada aí para esse ano que se avizinha. Muito legal. Te saudar também, Lucas Colar. Um prazer inenarrável te ter aqui ao meu lado para mais uma entrevista aqui nesse canal. Tu fala isso todos os dias, eu tô até duvidando se é verdade ou se não. Mas bom dia, boa tarde, boa noite, então. Prazer ter o Felipe com a gente aqui. E, na verdade, mostra que tá chegando 2023 mesmo, né? Porque quando começa a falar de Copa São Paulo, começa a falar daquela coisa, ó, começou o ano, né? Começou o ano com a Copinha. E é uma competição que a gente tem muito carinho, né? Afinal, o Inter já conquistou ela algumas vezes, são 5 títulos, né? Busca o Hexa nesse campeonato. Mas, assim, eu acho que até o Felipe pode me corrigir se eu estiver errado, mas me parece uma mudança de perfil do Inter na competição, né? Porque a gente relembrou aqui o título que o Inter ganhou em 2020. A gente pegar o elenco, né, que jogou aquele campeonato, né? O Inter aproveitou alguns nomes, né? Eventualmente no profissional, o Prachetes talvez tenha sido o que mais deu certo, né? Que deixou o retorno financeiro no caixa do clube. O Caio Vidal estava naquele time também, foi importante naquele campeonato de 2020. Mas no final foram jogadores que, né, tiveram problemas de transição, né? Não conseguiram jogar no profissional. E agora parece ter um cuidado maior com isso, né? Claro, ninguém vai tirar o retorno esportivo, né? Eu não quero ganhar a Copa São Paulo. Não, quando entra em campo todo mundo quer ganhar. Mas me parece um cuidado maior, né, com a formação e a transição desses atletas para o time principal. Não sei se é uma leitura errada da minha parte, Felipe, mas me parece que o Inter está tratando dessa forma, assim, né? Os jogadores pegando um pouco mais de cancha, de experiência, né? Batalhando contra atletas mais fortes fisicamente na categoria de base para estarem mais prontos quando forem promovidos. Tem duas questões, né? Naquele time, acho que o Emerson era o goleiro também, né? Sim, tá no profissional agora, né? Mas, enfim, tem duas questões que são importantes que nos levaram a tomar uma decisão que é uma decisão de ir com um time mais novo. Né? A primeira questão é que o ano passado a gente teve uma alteração, em virtude de várias questões da CBF, a gente teve uma alteração no regulamento do Campeonato Brasileiro, em que o Campeonato Brasileiro ele tinha até o ano retrasado 19 jogos, né? E depois uma fase de mata-mata. Então, todos jogavam contra todos, né, em turno, não turno e retorno, mas em turno, e depois tinha a fase do mata-mata. No ano passado, em virtude do calendário, em virtude de contenção de despesas da CBF, houve uma redução no número de jogos, né? Ao invés de se ter 19 jogos, se reduziu para 9, né? E depois a fase de mata-mata. Isso a gente identificou como um problema para nós, no sentido de não ter, ao longo do ano, muitos jogos de nível mais elevado. E isso nós entendemos que atrapalhou o desenvolvimento dos nossos atletas, né? A gente sabe, enfim, né? Campeonato Gaúcho, mesmo tendo campeonato, a gente tem poucos... os jogos não são jogos de uma exigência muito grande, né? Tirando 2 ou 3 jogos, né? Então a gente, né, resolveu como enfrentar essa situação. Além disso, a gente já tinha historicamente no clube, né, uma categoria com poucos atletas, que era a categoria 2003. Tá?
Então, o que se fez? Se a gente for verificar o time que foi campeão brasileiro no ano em 2021, né, em dezembro de 2021, campeão da Supercopa também, a gente vai perceber que a gente tinha muitos atletas ali em 2002, né? Que a gente tinha muitos atletas ali em 2001 e 2003 eram muito poucos, né? E a gente, diante da situação e pelo fato de a gente ter um grupo muito grande em 2004, a gente sentiu a necessidade de colocar esses jogadores para jogar, digamos assim, acelerar um pouquinho o processo, acelerar um pouquinho essa como se dá, digamos assim, essa evolução. Então, a gente optou por trazer um grupo mais jovem, levar um grupo mais jovem para a Copinha. Os atletas 2002, a gente tem inscritos na Copinha o Anthony, né, que é o goleiro, que a gente não sabe nem se o Anthony vai ou não, porque vai ser uma decisão do futebol profissional, porque ele está incorporado no profissional. Se o profissional entender que o Anthony deve ficar na pré-temporada ou se preparando para o início do gauchão, ele vai ficar. E o Rian, que era um atleta que a gente entendia que precisava jogar um pouquinho mais ainda, teve poucas oportunidades no ano passado, e a gente queria aproveitar. Tirando esses dois atletas, basicamente a gente está com atletas 2003, que são poucos também, porque era uma quantidade pequena de atletas 2003 que nós tínhamos, muitos atletas 2004, alguns 2005 chegando, né? Que já acabam sendo incorporados já nesse ano de júnior, mas ainda alguns 2006, inclusive um atleta 2007 que a gente está levando para ele ir pegando convívio e experiência, que a gente acha importante. São caras que vão jogar ainda mais algumas copinhas, né? Se a gente for para ver, pelo menos mais. O que é 2007 Exato. Joga mais 4 copinhas, teoricamente, né? Mais 4 copinhas, pelo menos, né? Tem essa possibilidade. Então, é isso. A gente procurou aliar pegar algumas dificuldades que a gente tinha, aliar com a oportunidade, que é uma competição tradicional, que é a Copinha, que tem, mesmo que na primeira fase não se tenha enfrentamentos com times conhecidos, né, ou mais famosos, digamos assim, são enfrentamentos que geralmente são enfrentamentos mais físicos, inclusive. Né? A gente pega lá o Rosário Central do Brasil, né? A gente pega o Flamengo do Piauí, enfim, pega o Oeste, e tendem a ser enfrentamentos mais físicos, porque os clubes geralmente procuram levar para a Copinha times com mais capacidade competitiva, e a gente entende que isso vai ser importante para os nossos atletas menores, digamos assim, né, para os nossos atletas que não têm a mesma força física e que vão procurar compensar isso com a questão técnica, e a gente acha que eles vão ter um crescimento, a gente acredita que eles vão ter um crescimento que, ao invés de começar um trabalho em março, digamos assim, eles já vão estar começando um trabalho em dezembro, e provavelmente a gente vai ter frutos disso lá por julho, agosto, setembro agora de 2023. Ô Felipe, mas é interessante esse planejamento, porque ele também, não só a questão física, né, e técnica do enfrentamento, como a gente está falando e tal, acredito, e até pelo que a gente já conversou com o Gustavo Grossi, e também te conhecendo, a gente sabe o quanto tu curte esse lado que eu vou perguntar aqui agora, a cabeça, né, o lado mental. Como trabalhar também o mental desse guri que tá com menos corpo, com menos físico, menos técnico, para de repente assim, ó, cara, tu não foi bem, mas papapá, ó, tu não jogou, mas papapá, sabe? Como fazer essa ansiedade trabalhar, porque, cara, querendo ou não, se tu pegar, pô, são 18, 17, 16 e até 15 anos. 15 anos, pô, eu com 15 anos estava comendo cocô, né? Sabe? Então, é difícil esse tipo de trabalho, eu acredito, né? E mesmo assim, ó, por exemplo, a gente vai ter atletas das outras equipes que vão fazer 21 anos agora em 2023. Né? E mesmo com os nossos atletas, porque a média de idade do nosso grupo, fazendo uma média em anos, tá? Não uma média em meses, tá? Mas uma média em anos dá mais ou menos 18 anos e meio, 18 anos e 7 meses, tá? Então, isso já gera uma diferença grande entre um atleta que vai fazer 21 anos e um que tem 18 e vai fazer 19. Só aí a gente tem, né? Abrindo um pequeno parênteses, antes de entrar na tua pergunta, né? A gente
A grande diferença no futebol hoje é velocidade e força, né? Se a gente vai comparar os jogos da Copa do Mundo com os jogos do Campeonato Brasileiro, além da questão técnica, a gente percebe que a velocidade do jogo é muito maior, né? Um jogo da Premier League, um jogo do Campeonato Brasileiro profissional, a diferença é absurda. Se a gente for pegar um jogo, quando tem o jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20, eu fiz isso esse ano, estava passando, se não me engano, era Cuiabá e Goiás num canal, num jogo numa quinta-feira, e um jogo nosso do Campeonato Sub-20. E aí eu trocava de canal para o outro. A velocidade do Cuiabá e Goiás era muito mais rápido do que o Inter, acho que era Inter e Palmeiras, se não me engano, né? Então, a velocidade do jogo ela é diferente e aumenta a dificuldade. Os atletas eles vão passar por uma dificuldade maior e a gente acredita que essa dificuldade vai fazer com que eles cresçam também. E eles têm a consciência disso já, óbvio, a gente tem, né, nossas psicólogas que trabalham com eles, e isso vai, de certa forma, trabalhar um pouco a questão da resiliência deles, né? Deles saberem deles se frustrarem um pouco. Porque o que acontece quando a gente tem atletas lá, por exemplo, a gente tem 2 atletas que são da Seleção Brasileira Sub-17, tá? E os 2 têm idade para ser Sub-16, que é o João Dalla Corte e o Ricardo Matias. Tá? Então, esses 2 vão junto para São Paulo agora. Quer dizer, esses atletas que, em tese, quando eles jogam com meninos da mesma idade que eles, 16 anos, eles têm mais condições, eles têm muita facilidade para jogar, que começa a diminuir um pouco essa facilidade quando eles jogam com meninos de 17, eles vão ter mais dificuldade agora com homens de 20, 19 e 18 anos, mas isso vai mostrar para eles uma dificuldade que é importante se ter, porque não adianta, né, a gente ter atletas que no sub-15, no sub-16, no sub-17, sub-20 são preponderantes e quando chegam no profissional, como acontece na maioria dos casos, não acontecem. Por quê? Porque lá eles vão estar jogando com homens formados, né, com jogadores com a capacidade física e de velocidade maior, e muitas vezes não se tem a paciência na torcida de enfrentar. Então, a ideia é tentar já ir adaptando eles dentro dessa nova realidade, enfrentando pessoas com mais atletas com mais capacidade física e mais velocidade. Mas ô Felipe, desculpa colar também assim, só antecipar aqui uma questão. Isso também faz com que o próprio jogador, né, que daqui a pouco tem mais corpo numa categoria inferior, como tu disseste, já não fica com aquela cabeça, né? Sou craque, eu sou o cara, e quando eu chegar agora no profissional, das duas umas, ou vocês me valorizam ou eu vou embora. Também faz o cara dar uma sentada na realidade, né? Até porque se ele não cai na real, digamos assim, antes, quando ele chegar no profissional, o buraco que ele vai se meter é muito maior, né? Porque aí é aquilo, aumenta a pressão, né? Quando tu chega no grupo profissional, tu tem uma pressão muito maior, uma pressão familiar, uma pressão que tu mesmo te coloca, enfim, né? Uma pressão que efetivamente as pessoas não olham para ti só um mês por ano, né? Ou na fase final do Campeonato Brasileiro, ou durante a Copinha, não. Tu passa a ser... tá sob os olhares da torcida o ano inteiro. Então, muda muito, né? E, às vezes, alguns não suportam. Então, até para enquadrar, digamos assim, acho que talvez, né, seria o resumo aí do teu questionamento, enquadrar eles dentro de uma realidade. E como é que... Isso é muito louco a gente pensar, né? Porque o futebol de base a gente trata aqui, às vezes, como quase um outro esporte, né? Em comparação com o profissional, pela diferença, né? De velocidade, e às vezes até a parte física decidir vários jogos, né? Bota um grandalhão lá contra os menores, joga a bola nele e vai fazer o gol. Quando o jogador ele tem a qualidade, como esses 2 que tu citou, né? O Matias e o João Dalla Corte, que são jogadores de seleção na sua categoria, eles jogam contra outros, têm dificuldade. Como é que é o trabalho que é feito para que esse atleta não fique aquela coisa assim, poxa, não sou tão bom assim, né? O que eu tenho que aperfeiçoar? Como é que é feita essa leitura dentro da categoria de base para que ele... Porque são jogadores que chegaram na seleção, tem talento, né? Tem qualidade. Como lapidar esse jogador até que ele chegue, né, no seu período final de formação? Já se deixa muito claro para eles a dificuldade que eles vão enfrentar, né? Eles têm que ter a consciência. Tem algumas questões, por exemplo, que... Vamos pegar, já que fala, né, a gente está falando de todo, mas vamos lá, vamos pegar o João, por exemplo, que é zagueiro, né? O bote que ele dá num jogo sub-17, sub-16, no sub-20 provavelmente ele não vai conseguir dar, né?
porque ele vai encontrar um atleta mais rápido, ele vai encontrar um atleta mais experiente, ele vai encontrar um atleta com mais físico, que eventualmente, então ele vai começar, ele passa a ter um novo repertório de leituras durante o jogo, que eventualmente ele só ia ter daqui 1, 2 ou 3 anos, e ele já passa a ter aos 16 anos, ele começa a enxergar isso. No treinamento mesmo, né? No treinamento, quando ele vai, quando algum desses meninos mais jovens vai fazer um lance que, né, ou fazer uma abordagem do jogo que ele faria normalmente na idade dele, que daria certo, num jogo de quase adulto, não vai dar certo. Então aí já é o papel justamente da comissão técnica, né? Enfim, depois de um jogo treino, o analista de desempenho se reúne com eles, vai mostrar para eles o trabalho. A gente teve um jogo treino agora essa semana, enfim, aí se faz a reunião depois da comissão técnica para mostrar o que se errou, o que não errou. Enfim, é um processo de amadurecimento, né? E a gente tem que ter muita paciência com esses meninos, né? Essa é a questão. Talvez seja a melhor parte de trabalhar na base, a melhor parte, digamos assim, o melhor da base não ter tanta exposição é justamente isso, né? Porque dá para se trabalhar para corrigir com menos pressão, com maior tranquilidade para eles, né? Eu às vezes sou meio avesso assim a dar muita exposição para as coisas da base, justamente por isso, porque eu penso que é importante essa tranquilidade para eles poderem errar, né? No futebol a gente não admite erro, embora todo mundo erre, que a gente erra no nosso dia, né? Eu erro na minha profissão, vocês erram na de vocês, mas a gente não admite o erro do jogador no campo, né? E às vezes a gente vai para um estádio, um jogador erra uma saída de bola, enfim, dá gol do outro time, pô, mas como é que fizeram isso? E a gente vai para a Copa do Mundo e a gente assiste jogadores, né, que jogam nas ligas principais cometendo o mesmo tipo de erro, né? Então é importante eles terem a tranquilidade para poder errar e para ir aprendendo, né? E a gente é aquilo que o Gustavo sempre diz, né? A categoria de base é a maior pré-temporada que um atleta tem. Ou seja, ele está em pré-temporada o tempo inteiro para um dia chegar no jogo de verdade. Até porque se ninguém erra, o jogo termina 0-0, né? Ou 5-5, mais ou menos, né? Se ninguém erra, não tem gol, né? Então fica difícil. Futebol, eu tô cada vez mais convencido, né? Que futebol é um jogo de erros, né? Com certeza. A quantidade de gols que não derivam de erros é muito menor do que a quantidade de gols. Pô, numa final de Copa do Mundo teve 6 gols, a maioria com erros, né? Com erros individuais, a maioria. Exatamente, né? Então eu costumo brincar que o Brasil geralmente não faz gol em erros, são jogadas que o Brasil constrói, né? Como o gol do Richarlison, embora algumas pessoas digam que a matada foi errada, como o gol do Neymar contra a Croácia, quer dizer, jogadas construídas com muito pouco erro do adversário, né? Agora, sempre que o Brasil é eliminado, a gente procura o culpado, quem é que errou naquela jogada. Enfim, é assim que acontece. Mas é doido, né? É legal, assim, te ouvir falar, né, sobre o apoio, o suporte, assim, aos atletas, né, de questão psicológica, questão técnica. Agora a gente tem 2 guris aí, o Luca e o Felipe, né, ascendendo para o profissional. O próprio Mano já nos disse lá no cercadinho ali da imprensa, né, não, esses aqui estão comigo, eles não descem mais, né, e tal. Eu queria, se tu pudesse contar meio que o bastidor disso, né? Como se deu a subida deles para o profissional, como se deu a avaliação deles, né? Passou só pelo Julinho e pelo Mano, o Gustavo teve algum tipo de influência, não só também, obviamente, vocês como diretores também. Conta um pouquinho para nós dessa ascensão desses 2 atletas aí. Felipe, uma surpresa, né? Pelo menos para nós que acompanhamos o dia a dia do clube, para nós foi uma surpresa, porque ele era reserva, né, no time aí de baixo. O Felipe cresceu muito nesse ano de 2022, tá? Para mim ele foi o atleta que mais cresceu do sub-20, e que ele acaba perdendo de novo a titularidade para o Lucas Rian, mas na reta final, quando o Lucas Rian volta, o Lucas Rian ficou um tempo, né, machucado, enfim, e volta e aí assume novamente a titularidade, né? O Lucas Rian renovou o contrato com o Inter, vai ser emprestado, né? Mas já se tem o time ou ainda não, Felipe? Se não me engano, ele vai para o CSA, mas não sei se foi confirmado. Eu sei que havia uma negociação, isso passa pelo profissional, né? Não passa mais por mim, mas eu sei que tinha o interesse do CSA, não sei se confirmou, tá? E então essa questão, os fluxos eles são assim, é um fluxo que envolve
diretamente é Gustavo Grossi e William Thomas, tá? E um outro fluxo que envolve o Julinho e a comissão técnica, tá? Então, essas coisas funcionam mais ou menos em separado, mas, enfim, esses atletas, eles são atletas que treinam muito seguido com o profissional, né? E essa interface, essa relação que a gente faz dos atletas irem treinar com o profissional seguidamente, vão lá, treinam com o mano, treinam com o auxiliar técnico e tal, isso gera uma aproximação e esses atletas são visualizados, né? Então, lá no profissional vai funcionar isso aí, como é o William Thomas, o pessoal do CAPA, né? E comissão técnica. Então, eles vão conversar entre eles nessa questão. A gente apresenta, olha, esses atletas aqui, dentro da visão da base, né? Isso passa um pouco, né? Isso passa basicamente pelo Gustavo. São atletas que a gente entende que tem essa avaliação. Como é que vocês enxergam isso? O que vocês pretendem para o ano que vem? Isso é o profissional que vai dizer, que vai ditar, né? A gente vai apresentar dizendo o que a gente acha que ainda tem potencial de evolução aqui ou não, enfim, mas a leitura e a escolha é basicamente do profissional, e aí são as conversas que eles vão ter. O profissional pediu a subida já do Felipe, a partir do que eles vinham vendo em treinos e jogos, né? Assim como o fato do Luca ficar lá, já ficar no profissional. No ano passado, tá, foi um pouquinho diferente, mas esse processo o processo como é que se deu, né? É importante sempre relembrar, né? Em relação, por exemplo, ao Matheus Dias, né? Que talvez foi o atleta que subiu para o profissional e demorou mais tempo para jogar no profissional, né? Porque o Estevão jogou já rápido, o Lara também jogou relativamente rápido, né? Então o Matheus Dias demorou mais para jogar, para estrear no profissional. Ele continuou, ele ficou integrado no grupo profissional e descia para jogar conosco, para manter jogo, né? Voltava, até que chegou uma hora que estreou bem, enfim, né? Acho que a avaliação foi bastante positiva das participações dele no profissional. Em relação ao Luca e ao Felipe, eu não sei como vai acontecer. A tendência é que eles desçam para jogar alguns jogos durante o ano, até para manter competitividade, né? Mas eles estão integrados no grupo profissional, né? Isso que o Mano diz, esses aqui estão comigo, significa que eles vão ficar treinando no grupo profissional definitivamente, né? Eventualmente, se a comissão técnica profissional entender que vale a pena, eles descem para jogar conosco conforme as competições apareçam. Por isso que perguntam, mas o Antony está inscrito na Copinha, o Felipe também e o Luca também, significa que mas eles já estão no profissional. Se o futebol profissional entender que vale a pena eles descerem para jogar Copinha, eles vão descer para jogar Copinha. Mas essa é uma decisão do profissional, não é uma decisão mais que cabe a nós. E eu não tenho posicionamento deles, tá? Não tem nenhuma posição. Eu conversei com o Léo Martins um dia desses, e o Léo me disse que provavelmente o Antony não desça para jogar Copinha, tá? Mas ainda é tudo informal, nada certo. Sim. E o quanto isso ajuda, Felipe? Porque eu lembro da última Copinha, a gente transmitiu os jogos até, a gente sentia... Desculpa, Delber, só para complementar. E os nossos atletas aqui estão com 10 dias a mais de treino do que o profissional, tá? Então isso também pode acabar somando. Mas, sim. Desculpa. Não, um comparativo só com a outra Copa São Paulo, né? Porque a gente teve o caso do Estevão, justamente, né? Que não foi promovido profissional, né? Até se tinha uma expectativa de que poderia treinar, justamente pelo Brasileirão que ele tinha acabado de fazer, né? Como uma das principais peças, ali junto com o Cadorini, com o próprio Matheus Dias, que até foram promovidos no primeiro momento. Mas ele foi para a Copinha, fez uma boa Copinha, apesar do Inter não ter ido muito longe e tal, e foi profissional, né? Jogou. Então, quanto essa Copinha, essa transição pode ser importante para que outros atletas mais perto do profissional, né? Estou falando dos 2002, 2003, que eles sejam os mais prontos para subir, podem impulsionar esses caras a chegar no profissional ainda nessa temporada. A gente não pode, enfim, por mais que os clubes tenham estrutura, ou departamentos, ou funcionamentos, ou fluxos internos, a gente nunca pode ignorar o peso que tem a comissão técnica do profissional. A comissão técnica do profissional, enfim, no futebol brasileiro, é ela que determina, digamos assim, a velocidade das coisas, né? Isso vai depender, claro, se a comissão técnica enxergar algum jogador que o Mano disser, não, quero ver esse jogador mais de perto, enfim, eventualmente para acelerar,
para integrar ele no grupo profissional. É assim que vai acontecer. Foi o que aconteceu ano passado, tá? Porque a leitura era de que o Estevão poderia ficar mais um tempo aqui, a partir do que aconteceu na Copinha, a partir de como ele foi, se entendeu por integrar ele no profissional. Né? Então, passa pela comissão, passa pelo William Thomas também, de eventualmente ver algum atleta que queira integrar ele no profissional do clube. Tá? Então o pessoal tá ligado que vai jogar sabendo que o William Thomas está assistindo, que o Mano está assistindo, tá todo mundo assistindo os jogos da Copinha. Quem não está acostumado a ter pressão não pode jogar no Inter, né, Colar? Então eles têm que ser treinados desde pequeno a ter pressão e ter essa exposição, porque não adianta. Eu não digo nem pressão, né? Talvez seja um a mais, né? Uma motivação a mais. Motivação, aí que tá. É que para alguns pode ser motivação, para outros pode ser pressão, cada um lida da forma que, digamos assim, vai confirmar que a pessoa vai continuar no futebol ou não. Tu sabe, Felipe, a gente ouve sempre assim, né? Se não tem um volante melhor na base, fecha a base, né? Às vezes a gente vai lá, tipo agora, né? Nessa semana agora que passou, o Wellington Martins poderia voltar para o Inter. Meu Deus, se não tem um volante melhor na base, fecha a base. Aquelas coisas todas, né? Mas como é que a gente já começa, por exemplo, agora a temporada com a Copinha e tal, como a gente está falando, mas a gente está vendo que tem um processo de ascensão. A gente percebe isso. Porque, por exemplo, tem ali o Estevão, tem o Lucas Ramos, tem os jogadores que agora, né, como a gente acabou de falar, o Luca, o Felipe e tal, e a gente está vendo, por exemplo, jogando de vez em quando o Rangel treinando, de vez em quando o Alan Anis treinando, de vez em quando os demais de menos idade, né, também treinando no profissional. Quem é que tu pode dizer para nós assim que a gente pode, fica de olho nesses guris aqui, que a tendência é que eles comecem a receber mais oportunidades do profissional agora em 2023? Alexandre, eu não vou ser leviano, né? Me conhece. Não, e deixa eu só até já te interrompendo, né? Óbvio, eu não quero causar o constrangimento de tu ter que talvez dizer nomes, né? Mas de repente diz posturas ou posições, por exemplo, né? Alguma coisa assim, enfim, nesse sentido. Também não quero que tu entregue o ouro bandido. Entendi. Não, mas eu digo assim, é que isso vai depender muito da leitura que o futebol profissional tiver, entendeu? Isso já ultrapassou o limite do nosso trabalho aqui de baixo. Né? O limite, o nosso trabalho, ele digamos assim, ele não dá para dizer que ele termina quando o atleta é incorporado no profissional, porque acontece isso de eles ficarem descendo e subindo, e digamos assim, o retornar para a Alvorada para jogar eles voltarem para um lugar confortável para eles, e a gente tem que transformar isso no mais confortável possível, tá? Mas, de certa forma, digamos assim, o conhecimento dos detalhes e de como a coisa, quem, na verdade, vai ser aproveitado ou não, isso passa exclusivamente pela comissão técnica, né, pelo profissional. Agora, vamos lá. Por que eu acho importante a gente ter, por exemplo, né, aproveitando o gancho da tua pergunta, essa aproximação no sentido dos atletas irem e virem, né? Treinarem lá e jogarem aqui. Né? Tu falaste de um atleta que eu acho um atleta que tem muito futuro no Inter, mas que eu acho que ele perdeu um pouco de tempo nos últimos anos, que é o Lucas Ramos. Tá? O que aconteceu quando terminou a Copinha? O Lucas subiu, né? E simplesmente subiu. Quanto tempo, eventualmente, o Lucas perdeu na evolução dele por não ter ficado descendo e jogando com a base, né? Descendo e jogando. A gente tentou fazer isso no ano passado. Vamos trazer de volta o Lucas, vamos romper isso, vamos conversar com ele para ele entender também o processo. Porque os que estão aqui desde que a gente assumiu, eles sabem que o processo é esse. Olha, vocês vão começar a treinar o profissional. Vocês vão pro profissional, se eventualmente quem for incorporado lá vai descer e vai voltar para jogar aqui. Não adianta ficar com cara amarrada e chateado, porque vocês estão jogando aqui para ser vistos pelo profissional também. Né? Agora, para quem não estava integrado nesse processo, tem que confirmar, porque eventualmente o jogador pode enxergar como uma derrota ele está voltando para jogar na base. Quando não é, quando é fruto do processo. Então a gente conversou, né? Então se conversou, né? Não a gente, que eu digo não eu, mas os representantes da base conversaram, se fez isso,
E aí o Lucas voltou. Só que o Lucas voltou, jogou o Grenal, jogou 25 minutos, se não me engano, se machucou e ficou um tempão machucado, né? Então acabou não se tendo isso. A gente poderia ter visto o Lucas jogando o Campeonato Brasileiro de 2021, né? Que foi para o campeonato que ele voltou, né? Ele poderia ter jogado a reta final do campeonato, mas aí ele estava machucado e não jogou. Então, é aquilo, é um ano um pouco... Quando a gente tem Libertadores, fica um pouco mais difícil da gente enxergar os jovens entrando no jogo, né? Porque o treinador precisa, né? O treinador gosta de gente mais experiente para esse tipo de competição, né? Então, assim, mas eu não sei, eu acho que é um ano, eu penso em que é um ano pro Tauan cada vez mais aparecer, que é um ano para o Estevão começar a ter... O Lucas Dias, eu acho que é o próximo da fila que deve ir entrando, né? A questão ali que se falou, a questão não tem um volante na base. Gente, o nosso volante um é 2003, outro é 2004. Se a torcida do Inter acha que pode ter um volante de 19 anos para ser o dono do meio, o camisa 5 do Inter, eu acho complicado, né? Eu acho complicado, culturalmente complicado para nós, a partir do que a gente exige de um volante com a camisa do Inter, né? Então, não é todo dia que a gente vai ter um Sandro da vida, né? Ali exato. Não é assim. E outra, né? E mesmo assim, né, quando o Edinho, que era o titular daquele time ali, né? A gente trouxe o Edinho praticamente pronto. O Edinho veio, né? Fernando Carvalho, acho que era vice, não me lembro se o Fernando Carvalho era o diretor-geral da base, ou era o vice de futebol, mas enfim, ele veio para o Inter já no final, né? Com 20 anos, se não me engano, 19, 20 anos. E, enfim, foi entrando no profissional já com uma estrutura de equipe já muito bem montada para ele, né? Com uma força física muito grande que ele tinha. Então, eu penso assim, é complicado eu te dizer quem é que vai estar mais na porta, porque, enfim, eu não participo do processo que acontece lá no profissional, mas olhando de fora, o que eu enxergo é mais ou menos isso, né? E quanto mais a gente tiver nessa integração de irem treinar com o profissional, voltar e tal, mais próximo a gente vai estar dessa situação. A gente sofreu um pouco a questão dos volantes mesmo aqui, né? Porque depois o Vital ele tinha uma importância muito vital, digamos assim, para o time, para o sub-20 daquele que foi campeão brasileiro, mas não era um volante com as características que o Inter precisa, né? Um volante mais vertical, digamos assim, né? Que jogue mais voltado para o campo de ataque do que para o campo de defesa. E como ele participou desse processo por 2 anos como titular do clube, isso de certa forma atrapalhou um pouquinho o surgimento de outros, né? Então isso a gente tem que estar atento, né? No trabalho aqui, olha, temos que esse cara aqui vai ficar bom, ele tem possibilidade de jogar no Inter, tem as características do clube ou não vai, bom, ele pode estar resolvendo o problema hoje para nós, e isso é importante, né? Também falando em relação à Copinha. Não adianta a gente está entendendo que para essa Copinha, não adianta a gente encontrar soluções que vão resolver a competição para nós. A gente está precisando acelerar alguns processos que envolvem gente mais jovem. E, eventualmente, poderia ter um outro atleta aí que ia resolver com mais força uma determinada situação, mas eu vou precisar de, sei lá, não vou pegar um exemplo de jogador, de uma posição sem estar vinculado com nenhum jogador nosso, tá? Até porque, enfim, não é o caso. Mas, de repente, eu vou querer ter um lateral esquerdo mais marcador do que o que eu tenho para dar mais estrutura para o clube, para o time. Não. Eu vou continuar jogando do meu jeito com um lateral que compõe e que tem uma capacidade ofensiva maior. Então, não estou falando do Rangel, né? Só estou usando como exemplo a posição. Eu vou te fazer 2 perguntas sobre um assunto, né? Porque a última vez que tu esteve conosco aqui, a gente falava muito sobre contratações na base, né? O investimento, que daqui a pouco tu vê uma possibilidade de um jogador promissor, só que aí ele custa muito, e aí tu precisa bater lá na porta do principal, né? Do departamento de futebol, e nem sempre acontece. Só que a gente tá vendo agora, né? A gente viu alguns movimentos do Inter, né? Na categoria de base, alguns jogadores que chegaram, outros que saíram. E agora tem a Copa São Paulo, né? Todo mundo diz que, claro, tem todo o glamour da competição, mas também, né? É um cenário onde todos os clubes, não só do Brasil, colocam olheiros para pensar jogadores de clubes menores e que sonham, né, em jogar em time grande. Afinal, o Inter já fez isso várias vezes, né? Com alguns jogadores que se destacaram justamente na Copinha. Como é que tem sido esse processo, né? Como é que foi a chegada desses jogadores novos? O Inter fez alguns investimentos importantes
E como é que vocês estão planejando, né, essa captação na Copinha aí? Se também é um objetivo do Inter trazer alguns jogadores, né, em grande quantidade ou menos? Como é que está sendo trabalhada essa questão? A gente, enfim, né, o grau de investimento, colocar dinheiro no negócio é muito difícil de acontecer, tá? Para esse ano de 2023, a gente teve uma aprovação orçamentária que mantém o orçamento da base, tá? Mesmo orçamento do ano passado, mas com uma promessa de que a gente vai ter uma possibilidade de investimento, tá? Então tem esse acordo, digamos assim, no sentido de possibilitar um investimento. Como é que a gente faz? A gente, por exemplo, na Copa São Paulo do ano passado, a gente trouxe, por exemplo, o Vinícius, que é o centroavante, que vai jogar essa copinha. O Alan veio também a partir da Copa São Paulo, de observações que a gente já tinha, de observações da Copa São Paulo. E, se não me engano, teve mais um atleta que veio também que jogou da Copa São Paulo. Agora não tenho certeza se o Moretti jogou a Copa São Paulo ou não, que é volante, tá? Então, e mais uns outros dois que a gente tentou e acabou não concretizando. Então, a Copa São Paulo ela é um espaço em que a gente, né, nossos observadores, eles estão espalhados pela Copa São Paulo. Tá? A gente pega todos os observadores e manda para São Paulo nesse período para se espalharem por várias das sedes que existem e fazer relatórios para nós. Esse trabalho a gente fez o ano passado e vamos fazer de novo nesse ano. Tá? Então, tem bastante gente lá analisando os jogos. O investimento, que a gente fez foi basicamente com parcerias. Teve um jogador que a gente conseguiu investir, teve outros 2 jogadores que a gente não conseguiu dinheiro para investir, mas a gente conseguiu que alguém investisse por nós. Tá? Então, a gente conseguiu estabelecer essas pequenas aquisições. Espero que esse ano a gente consiga ter mais liberdade, né, ou dinheiro para conseguir fazer esse investimento, porque dá ao clube um maior poder lá na frente, né, Goulart, que é, por exemplo, tem atletas aqui que a gente conseguiu trazer dentro de uma perspectiva de que fica 40%, 50% com o clube anterior e 50% conosco, né? Se ele der certo e a gente vender lá na frente, bom, o clube vai lucrar 50% só, não vai lucrar os 100%. E aí muitas vezes começa como é que o Inter não tem 100%? Não tem 100%, porque para ter 100% tem que ter dinheiro para investir. Futebol se faz com dinheiro. Essa é a notícia, né? Futebol não, se faz mas com Felipe, dinheiro. mas é que aí é que tá, mas é que eu acho que a pessoa que fala esse tipo de coisa, não, ela é um pouco fora da realidade, né? E é por isso que é legal, assim, te ouvir, né, nesse sentido. Porque, por exemplo, vamos lá, a gente comprou o Luca por 1.200.000, né? Foi uma troca. Foi uma troca, enfim, beleza. Mas por exemplo, daqui a pouco tu pega uma taxa de exposição do guri, tu bota o guri para jogar aqui, deixa 50% com o outro clube e tu fatura 50%, tu não pagou nada, tu só ganhou dinheiro. É isso, exatamente. É a noção de fazer investimentos, né? Porque vamos supor, o Ernest Futebol Clube, lá na rebimboca da parafuseta, se ganhar 50% do jogador que deixou, daqui a pouco são 5 anos de trabalho, de dinheiro na conta, né? E eu acho que talvez é isso que eu acho que às vezes o torcedor não tem a realidade do clube, e por isso que a gente acha importante te trazer aqui sempre, conversar, e até às vezes ficar futricando, para tu contar esse tipo de coisa, sabe, Felipe? Não, é isso mesmo, quer dizer, porque a gente enxerga o final da história, né? A gente enxerga o final da história. No futebol nos conta 2 coisas, em regra, né? Ele nos conta o que acontece dentro das 4 linhas e nos conta o valor da transação e quanto que ficou para o clube. Ou seja, te conta o final da história. Ele não conta como tudo aconteceu, né? Ele não te conta todo o processo. Ele não te conta que quando foi lá trazer um determinado jogador, tu não tinha dinheiro para investimento, ele era de um clube da Série B do Brasil e o clube da Série B entendeu, não, lá no Inter ele vai se desenvolver melhor do que aqui. Então vamos fazer assim, a gente vai dar 60% para o Inter e a gente vai ficar com 40%, já que vocês não têm dinheiro para nos dar. Ou então, eventualmente, tem um guri no interior de São Paulo que está jogando muito bem e que eu quero trazer e eu não tenho dinheiro. E aí eu vou ter que chegar para um agente e vou dizer para ele, eu preciso de, sei lá, 200 mil reais para trazer esse jogador. Eu não tenho. Né? Como é que tu tem como nos ajudar? Né? E aí o cara vai te dar esse dinheiro para tu conseguir investir nesse jogador, né?
para que efetivamente tu fique com um percentual e eventualmente tu remunere ele depois. Por quê? Porque ele te deu o dinheiro para possibilitar trazer esse atleta, né? A gente procura não fazer isso, mas excepcionalmente, eu fiz isso 3 vezes aqui só, desde que eu assumi, porque a gente precisava, 2 vezes, uma não se concretizou, porque a gente precisava qualificar 2 das categorias. Então, vamos fazer, beleza. É alguém que, enfim, que vai estabelecer já como vai funcionar, qual vai ser o retorno que eventualmente ele vai ter. Às vezes às vezes a pessoa diz, não, eu quero que ele vá para o Inter e é um investimento que eu estou fazendo na carreira do menino, enfim, e vai ser o representante dele. Beleza, né? Se for assim, funcionar assim, acaba sendo muito bom. O ideal é o quê? O ideal é que a gente tenha dinheiro para a gente possa chegar lá para o time e dizer assim, não, eu não quero 40, eu quero comprar o 100% dele. Eventualmente o cara não vai querer te vender também os 40, ele vai querer, não, eu quero ficar com 20, porque eu quero lucrar na venda que o Inter vai fazer para o time da Europa, né? E eu não vou te negociar esses 20. Às vezes vai vir um atleta como, por exemplo, Cadorini, vai vir um atleta que vai ter um valor que tu vai pagar por ele quando ele for pro profissional, em fevereiro, quando ele tiver estourado a idade. Tu vai pagar tanto, se tu não quiser pagar tanto, ele continua o contrato contigo e daí tu compra, por exemplo, tu paga, vamos lá, tô chutando o valor, R$500 mil para adquirir 40%, se tu não adquirir em janeiro, tu pode adquirir 30% em julho pelos mesmos R$500 mil. Na medida que vai passando o tempo, tu vai perdendo dinheiro, né? Tu vai tendo que pagar mais e ganhando menos. Né? Enfim, são situações que tu vai construindo para cada negócio que acontece. Né? Mas, em geral, a gente tem mais de 50%, 60%, 70% da participação dos nossos atletas. A gente não é minoritário em nenhum atleta. Tem um atleta que é 50%. Quem é? Tu pode dizer? Não. O não a gente sempre tem, né? O não a gente sempre tem. A gente sempre parte para humilhação depois, é claro. Não tem nenhum problema, não teria nenhum problema. É só porque eu não gosto de. É porque porque no momento que eu estou dizendo, primeiro que eu acho que não interessa a ninguém. Quer dizer, interessa por curiosidade, né? Interessa jornalisticamente, óbvio, mas eu digo assim, não traz nenhum ganho para nós. Segundo, que no momento que eu digo, não, eu adquiri um atleta com 50%, né, de graça, 50% para mim, 50% para o clube, cria 2 problemas. Primeiro, pô, se o Inter topou ficar com 50% desse jogador, significa que esse jogador deve ser muito bom. Se o outro clube topou dar 50%, pô, ao mesmo tempo o outro clube vira alvo eventualmente de, pô, como é que vocês deram de graça 50% desse jogador para o Inter e esse jogador deu certo? Então não tem por que expor também um parceiro no negócio, né? Então, embora eles tenham feito a escolha correta de mandar ele para o Inter, porque aqui, sem dúvida nenhuma, ele vai se desenvolver melhor. Mesmo que não fosse, jamais diria o contrário também. Né? Não, para gente ir encaminhando aqui, ó, esses tempos, quando tu falaste com a gente lá na apresentação, né, na reapresentação e tal, quando a gente estava ali ao vivo, muita gente perguntou do Gustavo Grossi, né, e que teoricamente seria o último ano dele agora, né, no Inter, porque o contrato dele vai até 24 de fevereiro, mas aí é muito mais para alinhar, né, questões de futuro, por exemplo, né, porque a gente tem uma eleição em dezembro, não se sabe se, por exemplo, o Alessandro Barcelos vai se reeleger e tal, ou a turma da gestão, né, e tal. Qual é a etapa agora do Grossi nesse ano, nesse terceiro ano, né? O que ele vai, vamos dizer assim, no planejamento que se tinha, ele pediu 5 anos, né, para a gestão e tal. Qual é o terceiro ano do planejamento agora a partir dessas metas do Grossi? O terceiro ano é um ano de qualificação, né, das categorias. Tá? É um ano de qualificação das categorias e de maior desenvolvimento individual dos atletas. Tá? Esse é o foco, tá? Em que a gente vai trabalhar muito com a questão do desenvolvimento da técnica individual dos jogadores, dos mais promissores, né? Em algumas categorias, alguns treinando até 2 turnos para o desenvolvimento da técnica, é algo que a gente não tinha conseguido implementar ainda. O primeiro ano era um ano de normalização, como ele disse, redução dos plantéis, enxugamento, definição do trabalho das comissões técnicas, final do ano avaliação, segundo ano
né, a partir do que a gente tinha lido, tentar estabelecer um modelo de jogo, digamos assim, né, uma forma de atuar na grande maioria das categorias. Sub-20 é um pouquinho diferente, porque tem mais exposição, né, então a gente tem que tentar adaptar também aos jogadores que tem, o treinador tem um pouco mais de liberdade. Segundo, no terceiro ano, manutenção e fortalecimento do modo de jogar e desenvolvimento da técnica individual e qualificação maior dos jogadores. Por aí. E tentar alguns reforços pontuais para as posições que a gente entende que o Inter precisa ter para o futuro. Bom, vai lá. Eu ia projetar em cima do Grossi, né? Porque a gente viu um levantamento agora que até chama atenção, né? E acredito que vocês devam ter comentado sobre isso, né? No CT, depois da Copa do Mundo, depois do título da Argentina, né? Que é o percentual de formação que ele teve, né? Nesse elenco da Argentina. Pelo menos 1/3 dos jogadores passaram por ele em algum momento. É um profissional, né? Que, enfim, tem quem conteste, mas a gente fala sempre aqui, né? Pô, como é que vai medir se deu certo ou não um sub-9 hoje, né? Não tem como dizer se o cara vai dar certo, se não vai dar certo, mas é um processo. Do que vocês conversam com o Grossi, assim, no dia a dia do CT, né? Vendo jogos, vendo os treinos da base, o quão vocês acham que ele tá feliz com... talvez feliz não seja a palavra, né? Mas o quão... certo, tal, também certo talvez não seja a palavra, né? Talvez me falte a palavra aqui, né? Mas o caminho esteja semelhante com o que ele fez em outros momentos aqui no Inter. Em primeiro lugar, acho que feliz pode ser a palavra, ele está muito feliz aqui, tá? A gente costuma brincar, ele diz, eu amo a minha alvorada, ele diz. E o grande desafio, tá? Com a vinda do Grossi, que é um desafio que envolve, que diz respeito a mim, que diz respeito ao Colar, que diz respeito ao Oeste, que diz respeito ao torcedor do Internacional, que diz respeito aos outros dirigentes do Inter, a gente mudar a nossa compreensão em relação ao funcionamento, ao papel da base, tá? E eu percebo muito isso no trabalho do Gustavo, na forma como o Gustavo concebe as coisas. A gente está acostumado, ao longo dos anos, tá, a buscar, produzir na base jogadores que possam jogar no profissional, ou, enfim, tá? E que seja mais ou menos dentro daquilo que o Alexandre falou. Não tem um volante na base para assumir, tá? A gente procura alguém para jogar, historicamente, tá? A gente não procura alguém... A gente não procura um craque, a gente não procura um fora de série. Tá? E eu acho que essa é um pouco da diferença. Tá? O Gustavo, ele procura, ele enxerga a necessidade do desenvolvimento do trabalho, do desenvolvimento das categorias, lá, da iniciação do clube, dos pequenos, o desenvolvimento de cada uma das categorias a partir de uma ideia. Qual é a ideia dele? A ideia dele é tentar formar craques. Tentar encontrar craques e tentar formar jogadores diferentes, tá? Vem cá, por que o River pode ter um Julian Álvares? Por que o River pode ter um Enzo, pegando só jogadores que passaram por ele? Por que pode ter um Enzo Fernandes? Por que pode ter um Montiel? Por que pode ter um Palácio? Por que o Racing pode ter um Depou? Por que o Racing pode ter um Lautaro? Né? Ou por que o Merlo lá, que é o time pequenininho, podia ter um Armani? Tá? E o Inter não pode ter. A gente está no Brasil, cara. O Brasil é o lugar que mais produz jogador de qualidade no mundo. Tá? Mas, às vezes, a gente, por algumas razões, se satisfaz com alguns resultados ou com alguns atletas que não são atletas diferentes do que a gente vê por aí. E o Gustavo pensa que a gente tem que tentar encontrar atletas diferentes. Claro que é difícil isso, por questões de dinheiro, tá? Mas no mínimo a gente precisa tentar construir ou tentar chegar no profissional atletas que possam vir a ser titulares e não atletas em que a gente tenha dúvida permanentemente, né? Ou atletas que venham jogar, não, esse cara não podia estar jogando. Quer dizer, quantos atletas passaram pelo profissional nos últimos anos que a torcida olhava e dizia, esse cara não pode jogar no Inter? Não, se esse cara não pode jogar no Inter, ele não pode chegar no profissional.
entendeu? Ele não pode virar jogador de futebol profissional do Inter se ele não pode chegar, porque no momento que eu coloco um jogador que a torcida no terceiro jogo diga que ele não pode jogar, ou que a imprensa diga no terceiro jogo que ele não pode jogar no Inter, significa que, cara, eu só estou lançando o jogador lá para cima para dizer que as coisas estão funcionando aqui embaixo, né? Então, eu acho que o maior desafio para nós é justamente tentar, digamos assim, conviver, digamos assim, com essa ansiedade, que ao mesmo tempo que o Gustavo quer prodígio, a gente fica ansioso querendo que o prodígio apareça, e a gente começa a se iludir um pouco, entre aspas, né, com isso, né? Mas tentar fazer com que as pessoas, dentro e fora do clube, compreendam que o trabalho tem todo um processo, tem uma lentidão que é necessária, tem toda uma situação em que a gente procura chegar, digamos assim, para um dia chegar lá, né? Por que eu pego dois meninos de 16 anos e levo para a Copa São Paulo? Porque não é porque eles vão ser titulares do Inter com 17 anos, não é porque eles vão ser titulares na Copa São Paulo, mas é porque eles precisam estar vivenciando aquilo, porque eles precisam ter essa experiência, né? O ano passado a gente levou um de 16 também, que não vai nessa aqui, não está indo dessa vez. Tá? Por quê? Porque não tenha tido um bom ano, tá? Poderia ter tido um ano muito melhor, né? Mas porque a gente entende que é aos poucos que a coisa vai acabar funcionando para que o menino chegue lá em cima e alcance. O Gustavo me mandou um vídeo quando eu estava falando com ele sobre a Copa e tal, e aí ele me mandou um vídeo do Enzo Fernandes treinando no River, quando era menor e tal. E aí ele falando sobre isso, sobre a questão de como eles se relacionavam, né, com o jogo, como cada um deles se relacionava e assumia a posição de protagonista desde pequeno, né? E isso é importante, a questão do mental é muito importante, né? Porque a gente e precisa de dinheiro para desenvolver a questão mental também, né? Então é um trabalho árduo, é um trabalho que é um trabalho um pouco lento. A gente brinca aqui, né? Brinca não, conversa, brinca, mas com muita verdade no fundo, né? Entre nós, enfim, né? Com essa amizade, digamos assim, que a gente conseguiu construir nesse tempo de trabalho. Assim, diz, Felipe, é aquilo, quando a gente sair daqui, a gente não vai ver, a gente vai ver de fora as coisas acontecendo, né? Porque a gente sabe que o nosso trabalho não é um trabalho que vai necessariamente acontecer nesse ano ou no ano que vem, né? De repente vai acontecer daqui 2, 3 anos, como a gente gostaria que acontecesse. Por enquanto a gente consegue fazer um trabalho dentro das exigências e da cultura que o clube tem, né? Mas a gente queria fazer um trabalho melhor, a gente quer fazer um trabalho melhor, a gente quer ter jogadores de mais qualidade, a gente quer ver o Inter com protagonistas, né? Por que a gente... Eu estava vendo um levantamento, por que o nosso último jogador a estar numa seleção brasileira e fazer gol fez isso em 1974? Mudou o futebol, o Felipe é um romântico. Ok, beleza, mas eu quero ter jogadores do Inter jogando na seleção brasileira, eu quero ter um jogador formado pelo Inter sendo titular absoluto da seleção brasileira, né? Por que faz tanto tempo que a gente não tem isso? Será que a gente não pode ter isso? Pato, né? Poderia ter sido o Pato, né? Mas aí ele que não mas ajudou. Né? Ainda tem o Alisson, né? Mas o Alisson não faz gol, esse é o problema, né? Sim, mas eu digo assim, em posição de mais protagonismo. Não, te entendi, eu te entendi onde você chegar, claro. Não, agora, escola de goleiros, a gente goleiros a gente já está tão acostumado. Já está acostumado, né? É verdade. Agora, Felipe, eu fico feliz, cara, quando tu fala sobre essa questão, principalmente da psicologia, né, e do mental, porque como isso é um trabalho que a gente vê que o torcedor não está ligado, né, que é o quão importante é. E, ao mesmo tempo, quando a gente que está mais envolto com o profissional, a gente percebe o quão difícil é implantar isso com os adultos, né? A partir do momento que tu começa a fazer isso na base, a partir do momento que a gurizada começa a ver o quanto isso é importante, as próximas gerações também vão ser agraciadas com esse tipo de mentalidade, né? Então, não é só produzir, por isso que eu vou voltar ao papo que a gente teve agora alguns minutos atrás. Não é só o campo, né? Não é só produzir jogador. Às vezes tu produz cidadãos, às vezes tu produz homens, às vezes tu produz atletas também, né? Se tu conseguir juntar os três, nossa, excelente, né? Mas eu fico muito feliz, cara, quando tu fala principalmente do mental, da psicologia, né? Porque nós, ainda mais adultos, que não trabalhamos com tanta pressão assim,
a gente já vai na psicóloga, né? Já faz acompanhamento mental e tal. Tu imagina esse pessoal que tem às vezes 50, 60, 70 mil pessoas vaiando eles ou massacrando em rede social, né? Como o Neymar agora, né? Então, esse tipo de coisa é muito importante. Eu fico muito feliz, Felipe, mesmo de ouvir esse trabalho, sabe? E é cada vez mais delicado isso, né, Alexandre? A questão da saúde mental hoje é o tema do momento para todo mundo. Como tu falasse, a questão das redes sociais, quer dizer, o Higuaín largou o futebol por causa das redes sociais. Ele largou o futebol porque, enfim, teve problema na Copa lá que ele errou o gol, tinha torcida, não sei o que pegava no pé dele. Chegou uma hora que ele disse, ele largou. A mãe dele não aguentava mais receber coisas nas redes sociais. Enfim, chega, né? E não é por aí, né? Não é, quer dizer, a gente tem vários exemplos aí que eu não vou entrar em nome, mas jogadores que estão largando futebol cedo, né? Com muito talento, né? Ou que, digamos assim, estão moribundos no futebol ainda, né? Embora já largaram, mas não largaram, né? Apesar de uma idade, né? Apesar de serem jovens, por quê? Na minha visão, por questão de saúde mental, né? Por não se ter um cuidado em relação a essa questão como se poderia e deveria. E existe um preconceito ainda em relação a isso, né? Ah, não, quem tem psiquiatra é louco e tal. Cara, eu já tive 2 psiquiatras. E vou te dizer, adoro eles, né? Como me fizeram bem. Então, é importante a gente ter essa visão, né? Muito se fala aí que na Copa não se levou psicólogo para o Catar. Não sei se é verdade ou não, mas se não se levou foi um grande erro, né? Porque eventualmente algum jogador podia estar querendo ter um apoio que não fosse um apoio motivacional, e sim um apoio um pouco mais profundo, que pudesse ajudar. Não sei, né? Enfim. Futebol, mas, enfim, cada vez mais é detalhe, né? Se a gente tirar o mental, que é né? Que hoje em dia um atleta toma 1.500 decisões durante um jogo, né? E se a gente tirar a questão mental da história, isso acaba complicando. Claro, é caro investir nisso, né? Mas a gente tem que tentar investir nisso, tem que tentar fazer com que os clubes, que a cultura tradicional dos clubes perceba isso. Show de bola. Cara, mais uma vez, muito obrigado, viu, Felipe? Obrigado mesmo pelo teu tempo, obrigado por ter aceito o nosso convite, trocar uma ideia sobre base, é muito legal. Nós somos muito defensores, né, do uso da base. A gente, às vezes, até é motivo de chacota entre os próprios, assim, amigos aqui, né, que, vocês aí só acham que os guris lá do Alvorada lá é um novo Canidia, é um novo Gamarra, mas acho mesmo, cara, acho mesmo. Vou continuar dando valor demais para a base sempre. Mais uma vez, obrigado pelo teu trabalho, obrigado pela tua disponibilidade de estar conosco, viu? Eu que agradeço vocês dois, enfim, pelo apoio que vocês sempre dão, pela visibilidade que dão aqui para o trabalho dos meninos, enfim, é isso, a gente tem que equilibrar o trabalho deles, qualidade, né, responsabilidade deles, que eles têm por vestir a camisa do Inter, né, e, enfim, ao mesmo tempo, né, dar condições, né, para que eles consigam se desenvolver da melhor forma possível. Muito obrigado aí, mais uma vez a vocês. Valeu. Show de bola. Então tá, gente, não sai do conteúdo sem deixar teu like, te inscrever no canal, ativar a notificação também e tamo junto. Um forte abraço para todo mundo, a gente se fala. Tchau!